Hoje o nosso programa recebe o senador e presidente do Partido Liberal no Rio Grande do Norte, o senador Rogério Marinho, ex-ministro do Desenvolvimento Regional e figura central da política potiguara e nacional. Ele vai conversar conosco sobre vários temas, né? Temas que estão aí sendo pauta, né? No nosso Brasil, desde projetos de desenvolvimento como a Cidade da Moda em Acari, até questões nacionais que têm repercussão direta na vida dos norte-riograndenses. Senador Rogério Marinho, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, muito bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldo, e em especial bom dia a Caicó e toda a região do Seridó. Eu queria começar, senador, essa nossa entrevista com um dos projetos mais comentados para o Seridó, que é a Cidade da Moda, aqui no município vizinho de Acari, que promete transformar a região em um polo de confecção e geração de emprego e renda. Em que etapa está o projeto Cidade da Moda e qual a expectativa real de início das atividades? Olha, nós começamos com o prefeito Fernandinho agora nos últimos 30 dias. Ele já está praticamente na fase final de conclusão. Acredito que entre janeiro e fevereiro ele já vai começar a trabalhar com os galpões que já foram edificados. Acho que está em torno de 80% da obra, mas como ela é faseada, ou seja, feita de forma segmentada, ela já pode começar a fazer as suas atividades independente do desfecho final. É uma obra que, na hora em que foi dado o seu início, houve a necessidade de algumas adequações do ponto de vista de topografia. Então, foram feitos aterros que não estavam previamente identificados no projeto original, e esses aterros, essas passagens de nível, enfim, algumas modificações no projeto ensejaram a necessidade de novos aditivos. Então, nós, inclusive, aportamos mais recursos, e eu não tenho dúvida que vai ser uma das obras mais importantes da região do Seridó, ao lado da central de corte, que está sendo feita lá em Parelhas, conversei também com o prefeito Tiago recentemente. Isso integra o processo, né, das confecções. Você vai ter uma central de corte que vai permitir que a moda própria possa ser tratada de uma maneira diferenciada, com redução de custos e operacionalização em Parelhas. Nós temos também uma obra importante em Caicó, né, que é justamente o Centro Industrial de Serviços, né? Isso ainda em 22 nós alocamos recursos, acho quase 7 milhões de reais. Isso está sendo tratado celeremente, seria essa área industrial de Caicó. Então nós temos aí 3 grandes unidades industriais e de preparação para a recepção de negócios na região do Seridó: Parelhas, Acari e Caicó. O senhor acredita que iniciativas como essa, a Cidade da Moda em Acari, o corte de Parelhas, pode voltar a transformar o Seridó em um novo polo têxtil do Nordeste? Há uma vocação clara, né? Veja que em 2012, quando se inicia o Procertão, nós tínhamos pouco mais de 14 a 15 unidades fabris trabalhando na área. Hoje são quase 150 a 140 em 15 a 16 municípios da região do Seridó, que já empregam 4 a 5 mil, né, pessoas com carteira assinada, o que significa um avanço extraordinário nessa atividade aí na região do Seridó. Outras empresas, além da Guararapes, já estão trabalhando com as unidades da nossa região. Nós temos também o polo boneleiro, que é muito forte em Serra Negra, né? A Serra Negra transformou-se numa potência. Me parece que é o segundo maior polo boneleiro do Brasil, perto de Papucarana, no Paraná. Pelo menos era a informação que a gente tinha 2 anos atrás. Nós temos também essa área de tecelagem muito forte em Jardim de Piranhas, inclusive com essa relação com a cidade de São Bento, na Paraíba. Então é evidente que há uma vocação e há uma atenção muito grande de empresas importantes de São Paulo que estão sendo contactadas por empresários locais. Com o nosso apoio, estivemos juntos com eles em São Paulo recentemente, e eu acredito que brevemente mais empresas virão para a região do Seridó, pela expertise, pela qualidade das peças que são aqui produzidas, mas também é importante tratarmos, além
além da facção, da confecção, para grandes empresas, da moda própria. E isso foi o objetivo de diversificarmos com a cidade da moda, com o central de corte, com o trabalho que está sendo feito em Caicó, já com viés de instalação de indústrias de outras matrizes econômicas, para permitir justamente a empregabilidade e o desenvolvimento da região. Senador, falar agora também de sua atuação no Senado Federal. Você tem sido presença marcante aí na CPMI, que apura desvios milionários de aposentados e pensionistas do INSS, né? Qual a sua avaliação? A gente que acompanha, por exemplo, em todo o Brasil, pelas redes sociais, pelos canais oficiais aí da TV Senado, da TV Câmara, se depara diariamente com depoimentos, com oitivas, com revelações, mas para quem está no olho do furacão, no centro aí realmente da CPMI, qual a sua avaliação? Olha, Marco, todos nós fomos surpreendidos com a dimensão, com a complexidade, eu diria assim, com o profissionalismo dessa fraude, desse roubo, desse assalto que foi feito contra o trabalhador aposentado no Brasil. E note, a vítima principal foi justamente o trabalhador rural, o aposentado rural, aquele que tem uma maior dificuldade de ter acesso aos instrumentos que lhe permitem identificar uma eventual fraude ou retirada de recursos do seu contra-cheque. Porque quem se aposenta no campo recebe depois uma espécie de cartão, e esse cartão muitas vezes é passado para o intermediário, para que ele vá ao banco receber o recurso. Então, para quem não recebia praticamente nada e passa a receber uma quantia em dinheiro, ele tem dificuldade de identificar que houve uma subtração, houve retirada de algum recurso. E isso se perpetuou aí, principalmente nesses 2 anos e meio do governo do Partido dos Trabalhadores, de uma forma geométrica. Para você ter uma ideia, em 2019, quando começa o governo de Bolsonaro, tinha 2.780.000 trabalhadores aposentados que contribuíam com descontos associativos para diversas associações de todo o Brasil. Principalmente a CONTAG, que congrega aí um grande número, mais de 3.000 sindicatos rurais. Ao final de 2022, nós tínhamos 2.700.000, 80.000 a menos do que no início do governo de Bolsonaro. Em 2025, em maio de 25, 2 anos e meio depois, quando houve a operação da Polícia Federal, nós tínhamos 7,5 milhões de trabalhadores com descontos associativos. Um aumento de 4.500.000 novos associados. E 97% desses associados, pela amostragem feita pela Controladoria Geral da União, afirmaram que não permitiram esse desconto. Ele foi feito a sua revelia. Isso é quase um exame de DNA, quando você vai tentar validar se você é ou não pai ou mãe daquela criança, né? 99%. Então é evidente que houve uma fraude em proporções gigantescas, né? Perpetrada por funcionários do INSS, alguns deles já identificados, e receberam vantagens financeiras indevidas para derrubar barreiras, para facilitar a fraude. Empresas que fizeram uma teia extremamente sofisticada para que os recursos fossem passados para terceiros, mas há também uma terceira camada que é o apoio político. Esse ainda não foi identificado, apesar das suspeitas que temos, né, de forma factual, porque normalmente essas pessoas receberam esses recursos em espécie, foi sacado na boca do caixa e foi passado. Então nós estamos aguardando aí que nos próximos dias haja uma delação de alguns dos envolvidos, eles entendendo que o grau de envolvimento, é tão alto que a única maneira que eles têm de diminuir a pena que lhes será imposta entregando os padrinhos políticos que lhe permitiram se apropriar do recurso do aposentado. Eu estou muito otimista em relação ao trabalho que está sendo feito na comissão. Esses ladrões serão expostos. O recurso do trabalhador que hoje está sendo devolvido pelo Orçamento Geral da União deverá ser reposto com o roubo que está sendo recuperado. E, principalmente, a nossa preocupação maior, Marcos, é que isso não se repita. Hoje eu estou fazendo um esforço junto ao Senado da República para acabar
de uma vez, em definitivo, esse desconto associativo. Ele só serviu até hoje para roubar o aposentado. Já passou na Câmara e estamos tentando hoje uma urgência no Senado da República para votarmos o fim, em definitivo, desse desconto associativo. Ao final dessa CPMI, nós poderemos ter uma mudança estrutural no INSS, pessoas responsabilizadas. Como é que você enxerga o que, é que vai acontecer depois dessa CPMI? Não, já está identificado, por exemplo, o André Fidelis, que é alguém que está na estrutura do INSS desde 2014, era o chefe de gabinete do ministro da época, do secretário executivo Carlos Gabas, e ele foi, após o início do governo em 23, ele voltou a atuar na recolha de benefício do INSS. Esse cidadão, nós já identificamos mais de 12 milhões de reais que foram passados pelo escritório da advocacia do seu filho nessas associações que fraudaram o INSS, né, uma figura central. Nós temos o outro aí que é o Virgílio, que é o procurador do INSS, também desde 2014, dentro da estrutura do INSS, foi procurador do INSS e foi ele que foi afastado, inclusive, pela polícia nessa operação. Quase 12 milhões de reais, 14 milhões de reais que a sua esposa recebe prestando serviço a essas associações. Temos também o presidente do INSS, que foi afastado pela justiça, o senhor Stefanuto, que também está dentro da máquina do INSS desde 2006, né, e esse também certamente vai estar envolvido nesse processo, pelo menos foi afastado pela polícia e pela justiça com suspeita muito forte. Então são pessoas importantes que estavam dentro da máquina do INSS há muitos anos, né, e que a partir de 2023 cresceu geometricamente o processo. Pra você ter uma ideia, nós temos em torno, parece de 2.700.000 associados, Marcos, nós temos em torno de 40 mil reclamações de descontos devidos por ano. Dá um percentual aí de menos de 1,5%. Mesmo assim, 9 entidades foram afastadas e descredenciadas em 2019 e 2020. Em 2023, essas reclamações subiram para 500 mil reclamações. Em 2024, 1,5 milhão de pessoas reclamaram do INSS. E nada foi feito. Ninguém foi afastado, nenhum inquérito foi aberto. Só houve alguma atividade em 2025 por ação da Justiça, através de uma prorrogação da Polícia Federal, quando foi suspenso essa ação e afastado o presidente do INSS e o procurador-geral, o senhor Stefanuto e o senhor Virgílio. Né? Então, veja, houve uma inércia, claramente, houve uma espécie de cumplicidade culposa, e nós estamos apurando se quem deu causa a essa inércia ou fez por dissídia, ou seja, por dolo, por tentativa de, evidentemente, burlar, ou foi por incompetência. Eu acho pouco provável que tenha sido incompetência. E a CPMI vai apurar isso com rigor. Isso deve terminar em março do próximo ano. Esse ano nós estamos tratando dos descontos associativos, e em fevereiro e março vamos tratar de consignados. A gente está tratando de 6 bilhões de reais agora. E em fevereiro e março vamos tratar de um volume que chega a 40, 50 bilhões de reais. É uma quantia superlativa, é muito dinheiro, e é um crime absolutamente imperdoável, cometido contra pessoas que, no final da sua vida, buscavam a tranquilidade de ter recursos assegurados para ter uma velhice, enfim, ter uma vida mais confortável, e foram roubados de forma covarde por essa quadrilha que se instalou dentro do Ministério da Previdência. O senador, antes de a gente ir aqui para outra pauta, né, só para encerrar esse assunto aqui da CPMI do INSS, para quem acompanha diariamente, quase que diariamente os depoimentos, a gente percebe uma certa, digamos assim, interferência do Supremo Tribunal Federal nos trabalhos da CPMI, né? Hoje, por exemplo, o convocado, ele já entra na sua oitiva com habeas corpus para ficar em silêncio, para não responder aquela coisa toda. Isso atrapalha o trabalho da CPMI? Ou a CPMI tem outros meios de, por exemplo, chegar às respostas sem esperar a fala dos interrogados? Olha, eu tenho conversado muito com o presidente, com o relator. Nós temos hoje um volume de quase 430, 450 sigilos que foram quebrados de empresas, de pessoas físicas. É muito material.
está se deslindando, está se desvendando, né, a maneira como o recurso transitou por várias mãos e de uma forma muito sofisticada. Então, tudo isso está permitindo que se monte um enredo do que de fato aconteceu. É o fato que há uma intervenção, eu diria, muitas vezes indevida do STF, que impede que eventuais testemunhas possam responder as perguntas de uma forma mais incisiva. Mas isso não vai impedir que nós cheguemos a um resultado que vai ser muito importante para a sociedade. Eu repito, hoje pode ser, Marcos, um dia importante. Nós protocolamos ontem um requerimento com 41 assinaturas de senhores senadores, que é matado mais um dos senadores da Casa, pedindo a urgência para a votação de um projeto de lei que já tramitou na Câmara Federal, ou seja, seria o último grau de tramitação, que acaba de uma vez por todas com esse desconto associativo. Então, pelo menos no futuro não haverá mais essa porta aberta para roubar aposentados brasileiros. Né? Se colocar um consignado ou um desconto associativo na folha de pagamento. Quem quiser pagar a sua associação, pague por boleto, né? Diretamente na sede da sua associação, do seu sindicato, e não possa utilizar a estrutura da Previdência para roubar os aposentados brasileiros. Geraldinho, bom dia. Bom dia, Marcos, senador Rogério Marinho. Senador, uma outra CPI que deve ser instalada no Senado, né, e certamente também no Congresso, é do crime organizado, Qual a expectativa de resultado dessa CPI também? Olha, Geraldo, eu acredito que essa pauta entrou assim, de uma maneira muito forte agora na vida dos brasileiros em função da operação que ocorreu no Rio de Janeiro, de tentativa de retomada de um território, né, lá no Complexo do Alemão. E o que mostra uma realidade que é escondida na grande imprensa e pouco discutida entre nós. Quase 30 milhões de brasileiros moram hoje em áreas faccionadas, ou seja, em regiões dominadas por facções criminosas e por milícias. São pessoas que têm que pagar um bujão de gás que custa R$100, paga mais R$50 ao crime organizado. Se quiser fazer uma ligação de internet, tem que pagar o crime organizado. Se quiser andar num transporte alternativo, tem que pagar ao crime organizado. Se quiser comprar água mineral, tem que pagar ao crime organizado. Então, eles organizam o território de tal forma que eles cobram impostos. Eles têm tribunais, que são os tribunais do crime, eles têm barricadas que impedem que a população possa transitar livremente sem pagar pedágio. E essa é uma triste realidade que existe no Brasil e muito fortemente no estado do Rio de Janeiro, principalmente após a DPF, que impediu que a polícia subisse ou descesse nas comunidades dominadas pelo crime, o que aumentou superlativamente o número de marginais que foram para o Rio de Janeiro. Essas comunidades do Rio de Janeiro tornaram-se santuários de criminosos. A operação que ocorreu no Morro do Alemão, no Complexo do Alemão, identificou que de mais de 100 mortos, tinha mais de 50 de outros estados, quase todos eles envolvidos com o crime organizado. Então, o criminoso passou aí para o Rio de Janeiro porque lá o Supremo Tribunal Federal impediu que a polícia ingressasse nessas áreas sem previamente combinar com 8 ou 10 órgãos governamentais e tomasse uma série de precauções, o que, na verdade, já avisava com antecedência o criminoso da sua chegada. Então, esse é um assunto que entrou muito em evidência. O governo, inclusive, mandou de forma emergencial um projeto de lei antifacção. Há uma PEC que tramita, que é a PEC da Segurança Pública, e existe uma série de distorções de visão de mundo. O governo atual acredita, e isso tem sido exteriorizado pelo próprio presidente Lula, quando fala que o traficante é vítima do usuário, ou mais antigamente, outra palavra dele muito forte, de que quem rouba um celular para tomar uma cervejinha é uma vítima da sociedade e não merece ser preso. Então, essa visão que a esquerda tem, eu diria, de uma certa glamorização do crime, ou a relativização, ou uma perspectiva de se trabalhar o desencarceramento em massa, as audiências de custódia comemoradas pelo ministro da Justiça, que soltam mais de 50% daqueles que são presos, caracterizando que a polícia, de fato, está enxugando o gelo, porque prende e o judiciário solta,
mesmo que haja antecedentes criminais, que haja reincidência, né? Então, tudo isso está sendo colocado em discussão pela sociedade. E o crime organizado, de fato, se instalou no nosso Brasil de uma forma muito, eu diria, muito entranhada. Eles estão nos postos de gasolina, estão no mercado financeiro, eles estão em lavanderias, eles estão no jogo dessas bets. Então, você tem hoje, e até na própria política, né? Você tem hoje o crime organizado fortemente incrustado dentro da sociedade brasileira, e ele tem que ser combatido, e combatido de frente, sem tergiversar, sem fazer de conta. Então, desde a questão do caminho do dinheiro até a ocupação territorial de áreas que foram perdidas para o crime. E isso é uma ação urgente, sob pena de virarmos uma nova Colômbia ou uma nova Venezuela, onde os criminosos se apoderaram de territórios e de partes importantes da economia e passou a ser um novo normal. Veja, por exemplo, a Colômbia, o atual presidente, o Petros, é um ex-guerrilheiro narcotraficante que defende que a cocaína possa ser um produto de exportação do seu país e que a droga seja liberada. A Venezuela, o Maduro é acusado de ser um dos chefes do maior cartel de drogas da América Latina. E nós sabemos como funciona a Venezuela, né? Segmentada, com várias facções ligadas ao governo, né, que fazem atividades criminosas à luz do dia. Então, esse pode ser o destino de um país que pode ser pego desprevenido se não se posicionar rapidamente. Eu acho que a CPMI do crime organizado vai ser muito importante nesse aspecto para trazer à luz esses problemas e combatê-los com eficácia. Senador Rogério Marinho, falar um pouco de política, né? A gente está diante de um nome que pretende disputar as eleições para o governo do Estado no próximo ano? Sim, nós somos pré-candidatos ao governo do Estado. E aí, Márcio, eu tenho que ter muita responsabilidade nesse processo, né? Hoje, eu sou líder da oposição no Senado da República, né? Sou secretário-geral do maior partido do Brasil, que é o PL. Esse ano, a gente tem se dedicado a fazer arrumação, entre aspas, dos palanques estaduais por todo o Brasil. O presidente Bolsonaro hoje está completando 101 dias preso e incomunicável. Ele está censurado pelo Supremo Tribunal Federal, em especial pelo senhor Alexandre de Moraes, com cautelares que foram impostas a ele num processo que ele sequer foi denunciado, que foi o processo contra o Eduardo Bolsonaro e contra o Paulo Figueiredo. É uma injustiça e um receio, um medo que o sistema tem do presidente Bolsonaro, que é praticamente irracional. Então, eu só consegui falar com o presidente 3 vezes nesse período, porque você tem que ter autorização do Alexandre para conversar com ele, e a gente tem percorrido o Brasil, né, fazendo essa arrumação em vários estados da federação, e eu pretendo, a partir desse final do ano, me dedicar ao Rio Grande do Norte mais ainda. Nós fizemos o Rota 22, foi um projeto em que percorremos os 167 municípios do estado do Rio Grande do Norte, o que nós chamamos de precursores. Fizemos 8 ou 10 eventos regionais nas nossas oficinas, e fizemos 5 encontros onde essas oficinas, essas precursoras foram colocadas em discussão com toda a sociedade que se dispôs a participar conosco, quase 5.000 pessoas. Essas pessoas construíram um projeto de enfrentamento ao grave quadro de desgoverno que o Rio Grande do Norte enfrenta. Nós evoluímos, ou seja, andamos para trás. Veja a questão da educação. E eu falo isso pela responsabilidade, não só de apontar os problemas, mas de apontar soluções. Não adianta apenas fazer o diagnóstico do que está errado, mas, sobretudo, de que maneira nós vamos enfrentar esse problema. Com austeridade, com coragem, sendo propositivo, sendo criativo, trazendo parcerias para que o Estado possa se levantar novamente. Nós temos hoje, e eu quero falar isso de uma maneira muito especial, uma professora que, com todo respeito, governa o Estado do Rio Grande do Norte, e aqui não vai nenhuma adjetivação a ela, mas vamos entrar no 8º ano de governo, e nós somos o último colocado do Brasil no índice de desenvolvimento do ensino básico, último. E o que é que o Estado faz para resolver o problema? O IDEB, que é o índice, ele tem 2 componentes principais, 3, na verdade, né? Que é a aprovação, a frequência em sala de aula e a proficiência, ou seja, a qualidade dos alunos em português e matemática, principalmente são as matérias mais importantes, ciências também. O que é que o governo fez para resolver o problema do último lugar?
fez uma portaria dizendo que quem for reprovado em 6 matérias, até 6 matérias, passa automaticamente de um ano para o outro. Com isso, nós vamos melhorar o IDEB, mas não vamos melhorar a qualidade do ensino. A gente está condenando gerações de norte rio-grandense ao subemprego, à dificuldade de se integrar ao mercado de trabalho. E o pior, utilizando um subterfúgio vil para permitir a melhoria de um índice, quando a gente deveria estar preocupado em melhorar a qualidade da nossa educação. E é uma professora que está à frente do governo. Recentemente foi divulgado o fato de que o governo, de 2019 para cá, já acumula um acréscimo da sua dívida pública de quase 2 bilhões de reais. O Estado está quebrado, o Estado está implodido, sem capacidade discricionária para fazer investimentos com recursos próprios. São muito poucos os municípios que conseguiram algum convênio com o governo do Estado. Nossas estradas estaduais, mesmo com o programa de recuperação, não atingem nem 20% da necessidade que nós temos de restaurar a nossa malha viária. Os nossos hospitais regionais estão sucateados. Então, se você tem um problema sério em qualquer região do estado, ou de menor gravidade, se você tem uma fratura, coisa parecida, você precisa ser transportado de ambulância de 300, de 400 e 200 quilômetros para um corredor do Valfredo Gugel, que é um extraordinário hospital de trauma, mas não há um cinturão de proteção natural, deveria haver, de hospitais de média complexidade que devem resolver esses problemas integrados com os municípios. Você tem um problema no estado que são as licenças para edificar, para construir, para implantar indústria no estado do Rio Grande do Norte. Então, um represamento extraordinário, porque há um viés ideológico. O governo impede, por exemplo, que sejam feitos resorts, hospitais, empresas, perfuração de poços de petróleo, de uma forma assim absolutamente ideológica e irracional. Então você tem licenças procrastinadas por 2 anos, 3 anos, 4 anos, e isso impede que esse empreendedor ele edifique, ele construa, muitas vezes ele desiste do seu financiamento. Então o IDEMA hoje é um entrave, quando deveria ser, na verdade, um órgão para ajudar, para ser profilático e pedagógico, para que os investimentos venham para o estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um problema muito sério também, que é a questão de qual é a vocação que o Rio Grande do Norte tem para gerar emprego, renda e oportunidade para a sociedade norte-grandense, dos jovens que querem se integrar no mercado de trabalho. Então, o Rio Grande do Norte não tem projeto, não tem parceria, não tem segurança jurídica, não tem previsibilidade. Você tem hoje um problema, porque o governo tem dificuldade de sentar com os outros poderes, Marcos, para dizer judiciário, legislativo, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Ministério Público, ao final do ano, apurado do ODESP, os recursos que remanescem têm que voltar para o Executivo, porque o Executivo tem dificuldade de fazer investimentos na área de saúde, de educação, de segurança pública. O Rio Grande do Norte hoje tem índices até razoáveis em relação à segurança. Você vai perguntar ao cidadão que está nos ouvindo qual é a sensação que ele tem de segurança na sua residência. Então, há uma sensação crescente de insegurança. Hoje, qualquer município do Rio Grande do Norte, para ter a possibilidade de ter um policiamento, precisa pagar a diária operacional, que é a responsabilidade do governo. O governo não consegue pagar a diária operacional dos policiais militares. Então, qualquer município que quiser ter uma guarnição, que quiser ter policiais militares, o município é quem paga a diária operacional dos senhores policiais. É quem muitas vezes banca a gasolina, que dá a infraestrutura. Então, isso mostra a falência que esse Estado tem em relação à máquina governamental. Nós não temos um centro de governo. Nós temos hoje, infelizmente, uma governadora que, apesar de ter uma parceria com o atual presidente da República, não consegue trazer o mesmo volume de recursos que nós trouxemos para o Estado do Rio Grande do Norte quando éramos ministro do Desenvolvimento Regional. Note, você tem a doutora do Ciridó, a ação do Ministério do Desenvolvimento Regional do governo do presidente Bolsonaro. É uma informação que nós empreendemos, nós fizemos o projeto, nós licitamos, nós deixamos recursos no orçamento. A reparação da barragem de Traíra, da mesma forma. O canal do Apudi, uma obra de mais de R$1 bilhão que estava retirada, inclusive, do planejamento da transposição de São Francisco. Então, fomos nós que fizemos o projeto, que licitamos, iniciamos a obra e deixamos o recurso. Veja a questão aí em Jardim de Piranhas, do acesso da transposição de São Francisco. Veja a questão de Jucurutu, com a barragem lá de Oiticica, aportamos mais de R$300 milhões, e só não concluímos a obra
porque o governo não conseguiu fazer o manejo adequado de 12 famílias. 2 anos o governo não conseguiu retirar. Não sei se foi incompetência ou má vontade. Só fizeram agora. Veja a questão da doutora do Agreste. Saiu até uma notícia dizendo, olha, o senador Rogério Marinho interfere no processo. Por quê? Porque nós fizemos o projeto, nós colocamos o recurso, e o governo, apesar de ter colocado essa obra no PAC, não colocou recurso, Marcos. Então, fomos nós que indicamos na bancada o recurso para licitar a obra. Conversamos com o relator para colocarmos mais dinheiro, 40 e tantos milhões de reais, e por isso que a obra Felicidade deve se iniciar no final desse ano, no próximo ano. Então, todas as obras estruturantes que este governo fala foram iniciadas, orçadas, e o recurso assegurado do governo do presidente Bolsonaro. Aí a obra nova, vamos ver a duplicação da 304. Houve um anúncio de que isso aconteceria. Houve um anúncio de que o edital seria colocado para ser feito, mas até agora sequer a licitação foi feita. Eu torço muito que isso aconteça. Mas o fato é que não há nenhuma obra estruturante iniciada pelo governo do presidente Lula no Rio Grande do Norte. Todas as obras que a governadora fala foram obras iniciadas, orçadas no governo do presidente Bolsonaro. Esse que, segundo eles, fez muito mal ao Rio Grande do Norte. Então, eu acredito que ser candidato ao governo do Estado tem uma enorme responsabilidade. O Estado está destruído, a autoestima da população lá embaixo. Quando a gente compara com os estados vizinhos, independente da questão ideológica, porque o Ceará é governado pelo PT, a Paraíba é pelo PSB, mas no Rio Grande do Norte não tem gestão, não tem governo. Nós temos aqui um desgoverno incompetente, absolutamente aprisionado pela questão ideológica e que tem feito muito mal ao Rio Grande do Norte. Nós andamos para trás, infelizmente. Então, quem quiser governar o estado do Rio Grande do Norte tem que fazer essa discussão e tem que ter a responsabilidade de apontar caminhos, e nós fizemos. Em fevereiro a março do próximo ano, nós vamos apresentar o nosso projeto do Estado do Rio Grande do Norte, que é o Rota 22. Senador, só para fechar, recentemente o senhor tem mantido diálogos com lideranças como o ex-prefeito Álvaro Dias, o senador Estílcio Valentim e o atual prefeito de Natal, Paulinho Freire. Como é que estão essas conversas, e há uma possibilidade, de repente, de uma aliança entre esses nomes para o pleito do próximo ano? Sem dúvida. Nós temos hoje um grupo fechado, e nesse grupo nós vamos ampliar para outra liderança, outros partidos, mas há uma convicção que desse grupo é que sairá, eu diria, o cerne, o centro das candidaturas majoritárias que serão apresentadas no próximo ano, que é o prefeito Paulinho Freire, que é nosso aliado de primeira hora, o prefeito de Natal, o ex-prefeito Álvaro Dias e o senador Estílcio Valentim. É evidente que no nosso partido nós temos 3 deputados federais, o Girão Gonçalves e a Carla Dix, que está chegando agora na janela de março. Nós temos hoje 6 deputados estaduais, teremos provavelmente mais 2, vamos ficar com uma bancada de 8 deputados estaduais, o PL, na Assembleia Legislativa, agora em março. Nós somos o maior partido hoje na Câmara Federal, somos o maior partido na Assembleia Legislativa. Nós temos elegemos 19 prefeitos, já temos 25 prefeitos, 6 vieram depois. Nós temos 29 vice-prefeitos, isso no PL, quase 200 vereadores. Qualquer pesquisa que se faça, Marco, mostra que o maior partido do Rio Grande do Norte hoje, na preferência da população, é o PL, e o segundo é o PT. São os 2 partidos hoje que disputam essa hegemonia. E nós sabemos que o que nós representamos é quem nós somos. Nós representamos princípios e valores muito claros na defesa da família, de um Estado eficiente que sirva a sociedade e não se sirva dele. Nós defendemos o direito de propriedade, nós defendemos que não haja a descriminalização de drogas. Nós somos muito duros em relação a essa política da segurança pública. Nós acreditamos na parceria com a iniciativa privada. Então, nós somos um contraponto ao que está aí. Um governo ineficiente, um governo perdulário, um governo irresponsável, um governo que aparelha a máquina pública, que, infelizmente, não tem apreço pelo recurso dos brasileiros, porque não existe recurso público, existe recurso tomado
do trabalhador brasileiro, do cidadão brasileiro, através da cobrança dos impostos. Então, há que se ter muita responsabilidade na aplicação desse recurso. E sim, Marcos, nós vamos fazer um trabalho muito forte para mostrar à população do Rio Grande do Norte que nós temos que ter responsabilidade na hora do voto, porque o voto tem consequência. Eu tenho a convicção que talvez eu não seja o mais popular, o mais simpático, né? Mas eu lhe asseguro que eu tenho muita responsabilidade, tenho muita coragem e tenho muita decisão, né, e senso de responsabilidade para fazer o que é certo e tomar as medidas adequadas para restabelecer a governabilidade do Estado do Rio Grande do Norte e entregar o Estado para os seus legítimos donos, que são a população potiguar, que hoje tem um governo de costas para ela. Senador Rogério Marinho, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado a você, bom dia, boa sorte. E bom final de ano para todos nós aí, espero que as coisas melhorem.